Muito boa noite, são as notícias no Jornal da Noite. A Procuradoria-Geral da República diz que houve violação da legislação orçamental na contratação das dívidas com garantia do Estado. Taíbo Mocobora, Procurador-Geral Adjunto, diz que os crimes correspondem ao abuso de cargo e de funções. É o primeiro resultado das investigações às dívidas da Imatum, Proíndicos e MAM. A Procuradoria-Geral da República, que tem o caso nas mãos desde o ano passado, não tem dúvidas que houve ilegalidades e abusos. Falta saber como e para onde foi o dinheiro, um trabalho que será feito através de peritos internacionais e nacionais e cruzamento de informações. Os detalhes das investigações foram dados a conhecer esta quinta-feira pelo Procurador-Geral Adjunto, Taíbo Mocobora. Vamos por partes. Abuso de cargo e de funções. No prosseguimento da instrução preparatória, aconteceram audições em declarações. Até aqui, o que se apurou é o seguinte: verificou-se que há violação da legislação orçamental no que diz respeito à não observância dos limites e à não observância dos procedimentos legais. E isto implica em ilícito criminal na forma de abuso de cargo ou função. Uso do empréstimo. A PGR continua a realizar as diligências instrutórias no sentido de apurar a aplicação dos montantes obtidos por via dos empréstimos, tanto a Proíndicos, a Imatum e a MAM. E também vai continuar a realizar as diligências no sentido de identificar e confirmar as aquisições e serviços contratados, portanto, nestas empresas e com estes valores resultantes dos empréstimos. Envolvimento de peritos. Para colher a informação, porque vai precisar ainda de colher informações relativas ao processo da contratação da dívida, tanto nas empresas referidas, em outras entidades, como o Ministério da Economia e Finanças e outras, e também em instituições estrangeiras. E a recolha dessa informação no país e no estrangeiro requer muito trabalho. Requer, sobretudo, conhecimento específico, sobretudo nas áreas de contabilidade e auditoria. E é por isso que a PGR vai solicitar a nomeação de peritos nacionais e internacionais com conhecimentos profundos e específicos nestas matérias, para que possa efetivamente obter informação relevante, informação importante, informação fiável. Portanto, isto significa recorrer à cooperação internacional também, porque para obter essas informações precisa de recorrer ao estrangeiro. Como sabem, as dívidas têm conexões internacionais e há alguns países que estão envolvidos neste assunto. Então é preciso que se recorra à cooperação internacional. Anexação dos processos. Trata-se do processo 1/PGR/2015 e do processo 15/PGR/2016. Ora bem, estes processos, uma vez autuados e iniciada a instrução preparatória, verificou-se que há conexão objetiva
e subjetiva. Em consequência, determinou-se a apensação do processo número 15/PGR/2016 ao processo número 1/PGR/2015, de tal forma que toda a instrução, todos os atos instrutórios, digamos assim, correm no processo 1/PGR/2015. Esta medida vai permitir a realização da instrução da maneira mais holística possível. A Procuradoria-Geral da República diz que a investigação é complexa e não tem previsão de conclusão. Diz também que não pode avançar com os nomes das pessoas ouvidas, porque o caso ainda está em investigação. O economista Nuno Castelo Branco defende que o governo não é o único culpado pelos problemas com a dívida e questiona os critérios usados pelos bancos para aceitarem os empréstimos. Numa entrevista concedida ao programa O País Econômico, Castelo Branco critica o discurso da produção, modelo da indústria extrativa e diz que o país está no meio do mar, sem saídas para os problemas. O endividamento público em Moçambique não é só culpa do governo ou culpa de algumas pessoas do governo, porque eu acho que o Conselho de Ministros, na altura, nem tinha conhecimento desses processos, eram algumas pessoas do governo. Não é só isso. O endividamento público em Moçambique é também a responsabilidade do grande capital internacional, em especial capital financeiro. Como é que os bancos, como o Credit Suisse, o BTV, etc., dão créditos tão irresponsáveis e em condições tão pouco legítimas a um governo de um país pobre? Como é que fizeram isso? Mas não é pelo fato de haver garantias soberanas? Quais garantias? E até agora estas dívidas estão a ser pagas exatamente por quais garantias? As garantias que nós demos a esses bancos foi o povo. Nós demos a vida do nosso povo como garantia. Imagine um barco que sai de Maputo para Inhaca e o combustível do barco acaba precisamente no meio. Quando olha para trás já não vê Maputo, quando olha para frente ainda não vê Inhaca. Este é onde a nossa economia está. Quer dizer, nós investimos tanto num projeto que está tão distante sem ter a capacidade de sustentar essa transição. Segundo dados internacionais de algumas agências internacionais credíveis, o Moçambique criou um pouco mais de 1000 novos milionários na década do presidente Guebuza, mas ao mesmo tempo Moçambique criou 2 milhões mais de pobres durante aquele período. Há um processo de discussão na nossa sociedade que ocorre fora das instituições oficiais, que as instituições oficiais nunca quiseram ouvir. Não só não quiseram ouvir, hostilizaram e perderam a oportunidade de usar capacidade nacional gratuita para benefício, pelo menos benefício do pensamento crítico. Nós estamos a produzir alumínio, mas não estamos a produzir comida. Nós estamos a extrair carvão, mas não estamos a produzir comida. Nós estamos a extrair gás, nós estamos a produzir comida. E os recursos que saem do alumínio, do carvão, do gás, das areias pesadas, etc., não vão para diversificar a base produtiva, para alargar a base produtiva, para produzir comida. Pelo contrário, esses recursos voltam para estes setores ou são simplesmente apropriados por capitalistas nacionais e internacionais, e o Estado mobiliza a economia através do processo de endividamento público para voltar a financiar estes mesmos setores. A entrevista Nuno Castelo Branco vai ao ar hoje no programa O País Econômico, logo depois da telenovela Babilônia. Empresários em Nacala viram-se obrigados a conter despesas, incluindo o despedimento de trabalhadores, para sobreviverem à crise que o país atravessa. Transporte e turismo são os setores que mais se ressentem da crise.
Empresários que nos últimos 3 anos responderam positivamente ao apelo lançado pelo Gabinete das Zonas Econômicas de Desenvolvimento Acelerado estão com um futuro incerto na cidade portuária de Nacala, na sequência da crise que o país atravessa e da tensão político-militar a nível da região centro-1. Transporte e a indústria hoteleira e turismo são as áreas que mais se ressentem da crise, segundo os... Tínhamos a esperança de que Nacala seria sempre aquela cidade especial e infelizmente com esta situação vem criar muita barreira e isso não sei se o investimento num futuro próximo terá de facto a sua mais-valia ou não. Não temos capacidade de importar e não havendo importações significa que muita gente fica sem alimentos e o comércio, por consequência, não tem como oferecer aquilo que devia oferecer e as implicações disso, quem paga no final do dia é a população. Os produtos encarecem. Tinha 35 trabalhadores, mas hoje só tenho 5. 30 tive que os despedir porque não havia condições de pagar salários. Se os tivesse aqui, estaria numa situação de estar com salário em atraso e a dever salário aos trabalhadores, o que é muito mais complicado para o tipo de trabalhadores que nós temos aqui, porque eles sobrevivem disso, não tem outra forma de sobrevivência. De acordo com os nossos entrevistados, a crise econômica que o país atravessa está a condicionar, de certa forma, o início das obras de implantação de novos projetos a nível da cidade portuária de Nacala. Tínhamos uma fase 2 de ampliação para uma coisa fantástica para Nacala, porque íamos fazer uma sala de congressos, íamos ter uma oferta cultural, íamos ter um salão, íamos ter um ginásio aberto ao público e neste momento está parado porque a realidade é esta, não podemos fazer outro investimento desta amplitude porque não há a procura necessária. É claro que vão vir novos projetos, o Porto é uma evidência, a expansão do Porto é uma evidência. De recordar que o Porto de Nacala, que muito recentemente beneficiou de obras de reabilitação, está a resistir redução em termos de quantidade e carga destinada para exportação e o mesmo sucede-se nas importações devido à crise econômica que se arrasta no país. O preço do pão não vai subir, pelo menos até março do próximo ano, segundo anunciou hoje o Ministro da Indústria e Comércio. Para congelar o aumento, o governo terá que subsidiar os panificadores. A nível do governo, a situação foi, em face do anúncio da Amopão, no final do mês de junho, tendo a Amopão referido que colocava o governo, portanto, alternativas, e atendendo que este é um produto que também, o preço do pão tem um peso importante no orçamento das famílias, sobretudo daquelas com menos posses, o governo decidiu trabalhar no sentido de garantir a manutenção do preço, pelo menos até o primeiro trimestre do próximo ano. E há uma alternativa de compensação mais eficiente do que a que existia até outubro do ano passado, que vai levar a que os agentes envolvidos, as monjeiras e as panificadoras, tenham a devida compensação, portanto vai ser operacionalizado. Onde é que será o ponto para minimizar também ineficiências que normalmente os processos de subsídio têm associados. Outras notícias. O Presidente da República defende que o Conselho Constitucional deve divulgar as funções e o seu trabalho para que deixe de ser visto como um tribunal eleitoral. Filipe News falava hoje após conferir posse ao presidente daquele órgão de soberania. Numa cerimónia que contou com a presença de titulares de órgãos da Justiça e membros do governo, Hermenegildo Gamito foi empossado ao cargo de presidente do Conselho Constitucional após ver a sua recondução ao cargo aprovada pela Assembleia da República. Intervindo na cerimónia, o chefe de Estado disse que o Conselho Constitucional deve ser o local onde os cidadãos encontram proteção contra possíveis ilegalidades dos órgãos do Estado. Este cenário deve mudar. A interação com os diversos setores da sociedade pode ser uma ferramenta de bastante valia para divulgar as competências deste órgão e fazer com que o mesmo seja mais procurado, tornando-se num verdadeiro vetor
para o exercício de uma cidadania responsável. O chefe de Estado explicou que o processo de nomeação dos titulares de órgãos da Justiça salvaguarda a sua independência e confiança dos cidadãos. Se é certo que a sua nomeação é feita pelo Presidente da República, na sua qualidade de chefe de Estado, a mesma só se torna efetiva após obter a apreciação favorável da Assembleia da República, órgão de soberania representativo de todos os cidadãos moçambicanos. A sua recondução ao cargo que ocupa constitui a expressão visível da confiança, expectativa e esperança que depositamos em si e é resultado do trabalho que tem vindo a realizar nos últimos 5 anos. Filipe Nyusi disse ainda que o fato de as decisões do Conselho Constitucional serem colegiais aumenta a credibilidade do órgão. Hermenegildo Gamito considera que o Conselho Constitucional deve continuar a atuar de forma discreta por se tratar de um órgão muito sensível. Foi numa quinta-feira de janeiro de 2015 que Hermenegildo Gamito impulsou na Praça da Independência o novo presidente da República, Filipe Nyusi. Passado ano e meio, os papéis inverteram-se e Filipe Nyusi impulsou esta quinta-feira o presidente do Conselho Constitucional, Hermenegildo Gamito. O ter impulsado o Presidente da República é o mecanismo que a nossa Constituição prevê. Em todo o mundo há mecanismos diferentes. Sua Excelência sublinhou, nomeado pelo Presidente, ratificado pela Assembleia, ou seja, a reconfirmação em termos de legitimidade foi recebê-la na nossa Assembleia da República. Em várias partes do mundo são exemplos diferentes. Pode ser através da cooptação dos seus juízes. É um método, será o melhor, não é universal. No nosso caso também, o tempo dirá o mecanismo mais correto. É um deles. Sobre a recomendação do chefe de Estado de tornar o Conselho Constitucional mais conhecido, Gamito prefere um órgão mais discreto. Foi uma opção na altura que o órgão fosse um órgão discreto, mas eficaz. Nós continuamos a ser um órgão discreto, mas eficaz, porque é um órgão sensível e temos de facto, também dar uma certa proteção. Mas o Conselho Constitucional publica as suas decisões, os seus acordos, as suas deliberações. O saudoso professor Gil Sistac acompanhava par e passo as nossas decisões. Tinha, pelo Conselho, um respeito enorme. Algumas universidades deste país utilizam como método de estudo as deliberações do Conselho Constitucional. Nós tentamos transformar o Conselho Constitucional numa casa de estudo e de saber, de conhecimento. Hermenegildo Gamito foi empossado por um segundo mandato, mas continua a defender que os juízes conselheiros do Conselho Constitucional devem ter um único mandato, não renovável, para garantir maior autonomia e independência do órgão. A Assembleia da República iniciou hoje a análise da proposta de lei visando reformar os serviços de investigação criminal no país. Trata-se da proposta que visa criar o Serviço Nacional de Investigação Criminal para responder aos desafios do combate à criminalidade. De acordo com o ministro da Justiça, Isaac Chand, a proposta tem como principais objetivos dotar os serviços de investigação criminal com mais autonomia, profissionalização e capacidade de responder aos desafios atuais do combate à criminalidade. Entende-se que a investigação criminal deve acompanhar a evolução dos fenómenos criminais, ajustando permanentemente a sua organização e funcionamento às dinâmicas e exigências de desenvolvimento da sociedade, especializando-se cada vez mais na investigação da criminalidade mais grave e complexa e que atua no processo de crime sob a direção e na dependência funcional do Ministério Público, sem prejuízo da sua autonomia e organização hierárquica, operacional e técnica. Com divergências pelo meio, as comissões de especialidade apresentaram pareceres favoráveis à aprovação da proposta.
A Comissão de Defesa, Segurança e Ordem Pública considera que a criação do Serviço Nacional de Investigação Criminal (SERNIC) poderá contribuir para a prevenção e investigação da criminalidade organizada e transnacional, cumprindo assim o papel de Moçambique no combate deste mal. A Comissão da Administração Pública e Poder Local considera que a presente proposta de lei está revestida de mérito e oportuna. A proposta volta à plenária dentro de 2 semanas para sua apreciação na generalidade e especialidade. 28% dos médicos que trabalham no Serviço Nacional de Saúde são ilegais. Esta informação foi avançada esta quarta-feira pelo bastonário da Ordem dos Médicos, que considera ilegais os médicos que não estão inscritos na Ordem. O último censo médico apurou que o país tem atualmente 2.561 médicos. Entretanto, nem todos os médicos estão registrados na Ordem, pelo que trabalham ilegalmente. O mesmo censo revelou também que dos médicos que estavam a exercer atividade clínica, 28% o fazem de forma ilegal. Não estavam ou reconhecidos pela Ordem dos Médicos. O bastonário da Ordem dos Médicos falava esta quinta-feira durante seminário conjunto com a Procuradoria-Geral. Na ocasião, Eugênio Zacarias revelou a preocupação com os casos crescentes de erros que os médicos cometem no exercício da sua profissão. A Ordem está empenhada na promoção, dignificação e defesa da saúde como um direito vital plasmado na Constituição da República de Moçambique. A Procuradoria diz que julgar processos sobre a medicina ilegal e erro médico é um desafio. E é preciso responder a várias questões antes de decidir que sanção aplicar. Quando é que se diz que estamos em face de um erro médico? Em caso de verificação desse erro, como é que o caso deve ser tratado? Quer no que diz respeito ao próprio médico, no que diz respeito ao paciente e seus próximos, e mesmo quanto à responsabilidade da unidade sanitária em que isso tiver ocorrido. 64% dos médicos existentes no país trabalham no setor público e atualmente o médico está para 10 mil habitantes. O Tribunal Judicial de Pemba condenou hoje a 6 anos de prisão maior a mulher que há 2 anos roubou um bebê na maternidade do Hospital Provincial de Pemba, em Cabo Delgado. Foi na sala de reuniões do Hospital Provincial, perante médicos, enfermeiros e pessoal de serviços, para além de vários outros cidadãos, que se proferiu a leitura de sentença do Tribunal Judicial de Pemba sobre o caso de roubo desta criança, facto que ocorreu a 23 de julho de 2014, 3 dias depois de a pequena Leondina nascer cesariana. Ficou provado que naquele dia, Ana Varúqua, vestida de roupa tradicional, com a cara tapada, se fez de visitante, predisposta a acompanhar a mãe da recém-nascida à casa de banho, de onde a abandonou e foi buscar a bebê, tendo desaparecido com a criança, com a qual viria a ser encontrada em sua residência. Foi por vontade sua subtrair a bebê, pois gostaria de ter um filho um dia. Não premeditou os fatos e que está arrependida dos mesmos. Realizada a audiência de discussão e julgamento, a ré Ana Anastácio Varupa confessou os fatos que constam dos autos, mantendo coerência em tudo quanto referira em sede de instrução preparatória, acrescentando que, após ter levado a bebê do hospital, dirigiu-se à sua casa, onde permaneceu até a chegada do seu marido, não o identificando, tendo este observado o menor ao chegar à residência e dormido de seguida. Da análise jurídica dos factos, o Tribunal Judicial de Pemba decidiu penalizar esta cidadã a 6 anos de prisão maior e uma indemnização de 50 mil meticais à família da criança. Apesar da ré Ana Anastácio Varupa ser primária, o que poderia fazer com que fosse elegível para aplicação das penas alternativas à pena de prisão, tal regime não é aplicável por força do disposto no artigo 103, número 1, a linha G, do mesmo diploma legal, uma vez que o crime fora cometido contra infante. O tipo legal de crime que a senhora cometeu em autoria material é um crime horrível, é um crime desumano, ataca a estrutura de qualquer família e qualquer sociedade.
não volte a cometer crime igual ou de outra natureza. Entendeu? Segundo o juiz Bruno de Castro, a condenada poderá ter liberdade condicional daqui a 1 ano e 10 dias, caso se comporte bem na cadeia. A família da vítima diz estar satisfeita com a decisão do tribunal. O mesmo sentimento é da direção do Hospital Provincial de Pemba. Esta é a pequena Leondina Agostinho, cujo desaparecimento na maternidade do Hospital Provincial de Pemba, a 23 de julho de 2014, pregou um susto à família, daí que jamais se esquecerá do episódio. A sentença lida esta quarta-feira conforta a família, pois vai desencorajar aos que pautam por este crime. Estou muito feliz porque ela já foi condenada e eu vou ser indemnizado a um valor que foi especificado lá. Foi através de denúncia popular, já uma vez que já tinha o seu comunicado às rádios sociais, à televisão, portanto a justiça já foi feita, estou muito satisfeito mesmo. A direção do Hospital Provincial de Pemba partilha a satisfação pela sentença, mas ainda continua preocupada com a segurança, apesar de em todas as entradas haver guardas que controlam todo o movimento. A instituição pretende montar câmeras vigilantes. Normalmente em todos os grandes hospitais tem sistema de segurança de câmaras. No nosso caso, o hospital não é tão grande, mas depois destes atos, com certeza, estamos a pensar, à medida que tivermos capacidade financeira, de adquirir câmara para o hospital. Segundo o diretor clínico da maior unidade hospitalar de Cabo Delgado, nunca mais se registrou um caso de roubo de bebê desde que ocorreu o de 2014. O Jornal da Noite sai a esta altura para uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes com o melhor da informação. Até já. Eles representam o povo. Renamo deve de uma forma desarmar-se. O grande terrorista é a Frelimo. Uma paz que não era, digamos assim, genuína e não tinha uma base sólida. Eles são a nossa voz. Discutem e decidem o nosso futuro. A Frelimo própria não teve coragem nem força suficiente para posicionar-se a favor do provedor. Por que quando a Frelimo reúne, a FINA vai lá expulsar as pessoas, ameaçar as pessoas? Eu acho que aquilo é mais uma manobra dilatória da Renamo, é uma maneira mais de confundir a opinião pública. E nós queremos saber o que se disse e o que ficou por dizer no Parlamento. Veja no Bancadas Parlamentares. Um debate a acompanhar todas as sextas-feiras pelas 18 horas. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo dos palmaninhos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. Já pode ler o Jornal do País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora, aceda à sua App Store ou a Play Store e faça o download de O País. Dessa forma,
poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País, a verdade como notícia. O Parque Nacional de Gorongosa é um dos maiores símbolos do nosso país. Pelo valor da sua biodiversidade, também pelo papel que desempenha no apoio às comunidades que ali vivem. O sucesso da manutenção e da conservação da biodiversidade, o apoio às comunidades que ali vivem, só é possível com a contribuição de cada um de nós. É fundamental que cada um dos moçambicanos perceba o enorme valor que este parque representa para o posicionamento de Moçambique a nível nacional, regional e mundial. O Grupo Soico não poderia ficar alheio a esta iniciativa. O Parque Nacional de Gorongosa é uma bandeira de Moçambique, é uma bandeira de orgulho e de estima de todos os moçambicanos. É fundamental que o nosso apoio seja impactante na projeção deste símbolo a nível nacional e internacional. Esperamos que os nossos meios de comunicação social desempenhem um papel fundamental na promoção desta bandeira de Moçambique. Uma vez mais, muito boa noite. Estamos de volta ao jornal e continuamos a olhar para a atualidade nacional. Um avicultor viu-se obrigado a reduzir a venda de pintos de 15 mil para 2 mil devido aos confrontos armados. Esta é uma das queixas apresentadas ao Ministro da Agricultura, José Pacheco, a quando do arranque da sua visita hoje à província de Maputo. A incubadora de pintos de Moamba foi o ponto de entrada da visita de 2 dias do Ministro da Agricultura e Segurança Alimentar. José Pacheco visitou todas as áreas da empresa e, na hora de ouvir os gestores, ficou a saber dos problemas criados pela tensão político-militar. Nós estamos a conseguir mandar os pintos para a zona centro e norte do país. Então, nós mandamos de carro, sim, para Manica. Os pintos saíam de madrugada e no princípio da manhã já estavam na beira. Então agora estamos a mandar, geralmente mandávamos 15, 20 mil pintos, neste momento estamos a mandar 2 por via aérea por semana. Noutros projetos agrários, ainda em Moamba, José Pacheco foi confrontado com a falta de vias de escoamento e financiamento. Talvez se o governo nos facilitasse, por mais que não seja um alcatrão, mas uma terra batida é um pouco razoável, porque traz muitas lombas, saltos, assim, cria problemas em termos de carros. E é problema, sim. Os bancos dificultam muito para nos dar aquilo ali, o dinheiro para a gente poder trabalhar. O Ministro da Agricultura disse que os agricultores devem deixar de depender da chuva e apostar em furos de água para irrigação. O desafio é investirmos para contrariar os efeitos, através de furos de água, represas, através de proteção, diques de proteção dos grandes cursos de água para não invadir as machambas. O que nós temos já estado a fazer é exatamente fazer furos multuosos para o consumo humano, para abeberamento de gado bovino e também para a regra nas mais variadas dimensões. Esta sexta-feira, José Pacheco escala os distritos de Buane e Marraquene. O regadio do Baixo Limpopo, na província de Gaza, está a produzir muito abaixo do seu potencial devido à escassez de água. De um total de 9 mil hectares com potencial, apenas 1.600 é que produziram arroz na última época agrícola. O regadio de Baixo Limpopo compreende uma área bruta de cerca de 70 mil hectares e já foi designado o celeiro da nação devido às potencialidades agrícolas que apresenta. Mas a falta de chuva, que se registra desde o ano passado, está a afetar bastante a produção de alimentos. Mas é uma questão mesmo técnica. Esta quinta-feira, o Ministro da Indústria e Comércio escalou este local
para ouvir de perto as preocupações dos agricultores. O arroz é a principal bandeira deste regadio, mas a última época agrícola esteve muito abaixo da meta que tinha sido previamente definida. Nós temos o potencial, de fato, para podermos produzir muito mais do que neste momento estamos a fazer devido a esta situação que expliquei. Nós temos uma área que está preparada para a produção do arroz de 9.000 hectares. 9.000 hectares que estão preparados para o arroz. Então nós reduzimos as áreas de produção completamente. Esta campanha passada, esta que terminamos agora, estivemos a fazer a produção numa área de 1.600 hectares. Neste encontro, com produtores e agentes econômicos, Max Tonella explicou que a produção ficou ainda mais comprometida devido aos problemas na barragem de Massingir, que não permitem a disponibilização de água para a agricultura. As descargas estavam sendo feitas na base do descarregador da base, que não tem alguns mecanismos de proteção. Por outro lado, condicionavam a continuidade do trabalho de reabilitação que deve ser concluído. Portanto, tendo em conta a necessidade de conclusão dos trabalhos em curso e avaliando os riscos de uma possível ruptura da ensecadeira, foi decidido a interrupção da descarga por aquela via, que não é uma descarga tecnicamente recomendada. Apesar das adversidades, há muito arroz produzido. E para evitar lesar os agricultores, a Bolsa de Mercadorias está a intervir na compra e venda deste cereal, o que é visto com bons olhos pelos produtores. Estou a falar neste momento, há uma equipa da Bolsa de Mercadorias no Complexo Agroindustrial de Choque. Penso que Vossa Excelência amanhã, portanto, terá a ocasião, portanto, de assistir a isso. E nós estamos a sentir um atendimento muito carinhoso, aquele atendimento que os produtores precisam para sentir-se estimulados para fazer a produção. A visita do Ministro da Indústria e Comércio à província de Gaza termina esta sexta-feira. A Polícia da República de Moçambique, em Sofala, já reagiu ao caso de linchamento ou de morte, portanto, de um suposto ladrão na residência de um membro da sua corporação na Beira. A PRM alega que a vítima foi surpreendida a roubar e já iniciaram investigações para apurar responsabilidade. A polícia afirmou hoje, na cidade da Beira, que dados preliminares colhidos pelos seus agentes em torno do caso de linchamento de um suposto ladrão na madrugada desta quarta-feira na residência de um membro da sua corporação apontam que a vítima teria sido surpreendido pelo agente em causa, que é membro da Polícia de Trânsito, a subtrair bens na sua residência. No ato da sua neutralização, há populares, portanto, que ocorreram ao local, tanto estes que agrediram fisicamente, portanto, este cidadão, ato este que condenamos, portanto, condenamos veementemente, e posto isso, este indivíduo foi socorrido prontamente ao hospital de Nhaconjo, de lá onde recebeu tratamentos médicos e posteriormente dispensado para... Não há água em Machaz. A população daquele distrito da província de Manica percorre mais de 50 quilómetros à procura de precioso líquido. O governo local reconhece o problema e diz que está a envidar esforços para minimizar a situação. Ter uma bicicleta tornou-se quase um imperativo para quem necessita água em casa no distrito de Machaz. Pessoas, na sua maioria mulheres e crianças, percorrem longas distâncias com recipientes à procura do líquido que sem o qual não há vida. E quando encontram uma fonte de abastecimento, as filas são enormes, conforme testemunham estas imagens. Há quem madruga à procura de água e só retorna à casa no final do dia com apenas 20 litros do também chamado ouro azul. Saímos à madrugada à procura de água. Precisamos de água para confeccionar alimentos e beber. Aqui falta água, não tem água, falta outro... um furo. Um furo. Para quê? A povo, esse furo,
não vai despechar esse povo. Madrugamos e vamos chegar em casa à noite, em Gezane. O governo de Machase, através do secretário permanente Antônio Charles, reconhece o problema, apontando que apenas 40% da população é que beneficia de água potável, que é obtida através das 101 fontes instaladas no distrito. Neste momento estamos a falar de 40% de abastecimento do total de habitantes que nós temos aqui no distrito. Concretamente, nós temos 101 fontes de água. Dessas 101, 80 são furos equipados de bomba manuais e depois 21 são sistemas. Ainda este ano já está programado e já está em curso já um sistema. Vamos abrir 2 sistemas de água. Os pontos mais críticos são as localidades de Majisanga, Chipude e Sanga. Estamos à saída de mais um intervalo, mas antes o está tempo para as principais cidades moçambicanas. A capital do país terá uma máxima de 26 graus e uma mínima de 15, 24 graus de máxima para Xai-Xai e 16 de mínima. Inhambane terá uma máxima de 26 graus e 17 de mínima. Seguimos para a região centro do país. Tete terá uma máxima de 28 graus e uma mínima de 13, 23 de máxima para Chimoio e 10 de mínima, 24 graus de máxima para Beira e 17 de mínima. E Climane terá uma máxima de 27 graus e uma mínima de 14. Já no norte do país, a temperatura mais fresca é na cidade de Lixinga, 20 de máxima e 9 de mínima, 25 graus de máxima para Nampula e 16 de mínima, enquanto que a cidade de Pemba terá uma máxima de 28 graus e uma mínima de 19. Até já. Como é que o processo aqui é diferenciado? Os casos de direito, da lei e da justiça vão atuando de maneira muito sutil, vistos e ditos de forma simples e direta. Onde falhamos é como é que insertamos uma investigação eficaz para identificar o fulano X. É isso que nós não conseguimos fazer. Com análises de quem sabe o que diz e diz o que sabe. Não temos procuradores totalmente íntegros. Nós não somos nenhum estado de polícia. O que é que está por detrás desse problema? Nós temos um Ministério Público hoje cerimonioso. São esses fatos que depois temos que conjugar com o Código Penal e verificar se é ou não um ilícito criminal. O condutor violar uma das contravenções que estão no Código de Estrada de forma grave, ele comete um crime de acidente de viação de que resulta em morte. É assim que o Quid Júri chega à sua casa todos os domingos às 18 horas. A Praia da Rocha localiza-se na cidade de Inhambane. Possui uma área de cerca de 26 hectares, com características invejáveis pela sua composição de recifes de corais, águas cristalinas, a fauna subaquática e é conhecida pela sua população de raias. Possui uma mata, dunas parabólicas altas acima de 60 metros, com vegetação primária natural. As praias são arenosas, alternadas por curtas extensões de rochas. A Praia da Rocha é a única do mundo onde os tubarões-baleia ocorrem durante todo o ano em números significativos. Este local oferece um ambiente para a prática de diferentes características desportivas. Um país
faz-se de confrontos de ideias. Nós somos a ajuda do governo agora. Choramos por muita água, choramos por pouca, choramos sem água. Da pluralidade de opiniões. De uma ou de outra forma, as coisas têm que andar. Vamos evitar essa questão de eu tenho um negócio, depois amanhã torna-se um elefante branco. Não é possível formar um empresário, um empreendedor em um dia. Para outro sítio. Nosso autocarro até aos 5 anos, aos 2 anos está arrebentado. Falar é muito simples e trazer dados também é a coisa muito simples. Mas vamos à prática, não é o que se verifica o que está a dizer. Há muitos jovens que começam e têm vontade de continuar, mas não vão a lugar nenhum. O debate da nação é desta diversidade de pensamentos que é Moçambique. Essa diversidade. Empreender não são pequenos negócios de barraco, qualquer coisa. Nós estamos a testemunhar. Dicas sobre como cuidar da sua saúde, informações sobre determinadas patologias, modelos de vida saudável. Já tem um canto aqui na STV Notícias. Stress é algo que deixa-nos mal. Emoções fortes também desencadeiam asma. Uma boa alimentação, exercícios físicos, beber muitos líquidos, não perder noites. Gostava muito de chocolate com amêndoa. Saúde e bem-estar. Todas as segundas-feiras às 10 horas, siga conosco no Saúde e Bem-Estar. Reduzem os níveis de precipitação e aumenta a vulnerabilidade das populações. Vamos brincar. São pessoas que abandonam as suas zonas de origem para poder ficar aqui. O cheiro é muito forte e não há conforto possível que se diga aqui. É aqui onde confinam-se todos para consumir uma variedade de estupefacientes. Eles já estão a lançar garrafas de vidro. Vamos tentar ficar de outra faixa. Vamos entrar junto com estas pessoas que vão até a cidade de Maputo. Olá, eu sou a Selma Inocência, junte-se a mim no Grande Plano, aqui na STV. O que faz a STV Notícias, um canal de eleição, é que lhe permite acesso à informação durante as 24 horas do dia. Uma vez mais, muito boa noite. Estamos de volta ao jornal. Vamos a esta altura olhar para o panorama internacional. O pastor zimbabueano, acusado de promover protestos contra o regime de Robert Mugabe através de vídeos na internet, já lhe foi restituída a liberdade, mercê de uma decisão de um tribunal da capital do país após horas de detenção. Durante um discurso aos seus apoiantes, Evan Mawarire prometeu continuar a lutar contra a injustiça. Um tribunal da capital do Zimbábue rejeitou acusações contra um líder religioso acusado de tentar derrubar o governo através de uma campanha na internet que inspirou protestos raros contra o presidente Robert Mugabe. Enquanto o pastor Ivan Mawarir era ouvido no tribunal, centenas de pessoas concentraram-se em frente ao local. Cerca de 5 horas depois, Mawarir foi solto e recebido como um herói pela população que o aguardava do lado de fora. Durante o discurso dirigido aos seus apoiantes, o pastor Mawarir prometeu continuar a lutar pela democracia contra o elevado custo de vida e injustiça naquele país. Estou irritado com a pobreza. A economia não está a funcionar e não há emprego. Não posso ficar indiferente perante isso, disse Mawarir. Na ocasião, centenas de apoiantes de Mawarir ostentavam bandeiras do Zimbábue e entoavam canções de protestos cujas mensagens eram de repúdio à injustiça e ao elevado custo de vida. With our core pastor,
Estamos aqui em solidariedade com um homem que está em pé contra um sistema que empobreceu os cidadãos desta nação e nunca desistiremos, disse um dos manifestantes. Mawarir foi detido esta quarta-feira depois de ter divulgado um vídeo em abril onde criticava a corrupção e a má gestão do governo numa altura em que o Zimbábue enfrenta uma grave crise econômica e a seca. No vídeo em causa, divulgado antes da sua detenção, o pastor apelava à continuação das greves e não à violência. Aliás, Mawarir foi detido numa altura em que havia sido convocado a uma greve geral para esta quarta e quinta-feira. Zimbábue enfrenta atualmente uma grave crise econômica agravada pelas sanções impostas pela comunidade internacional. A situação está a suscitar uma onda de protestos contra o regime de Robert Mugabe, acusado de estar a afundar o país. Antiga ministra da Informação e porta-voz do governo do Burundi, Hafsa Mossi, foi morta a tiro esta quarta-feira na capital daquele país. Hafsa Mossi, considerada uma das figuras políticas mais próximas ao presidente do Burundi, foi morta por 2 homens que se faziam transportar numa viatura num dos bairros mais populosos da capital daquele país. A vítima, que chegou a ser conselheira de Pierre Nkurunziza, estava há vários anos longe da ribalta política e foi a primeira alta dirigente política a ser assassinada. Aliás, várias outras figuras próximas ao presidente do Burundi têm sido mortas, mas sendo todas da ala militar. As autoridades governamentais que revelaram a informação esta quarta-feira consideram que o crime tem motivações políticas. Aliás, Burundi tem sido palco de conflitos militares devido ao desentendimento político, o que tem resultado em mortes e feridos. No ano passado, por exemplo, a controversa decisão de Nkurunziza se candidatar a um 3º mandato na presidência burundesa desencadeou uma crise política e militar naquele país, o que já provocou mais de 500 mil de mortos e levou mais de 270 mil pessoas a abandonar o país. Apesar das contestações, tanto de organizações nacionais bem como internacionais, as eleições aconteceram e o presidente Nkurunziza foi considerado vencedor. Localizado no centro de África, entre Congo, Ruanda e Tanzânia, Burundi é considerado um dos países mais pobres do mundo, com uma economia baseada em agricultura, cujo maior produto de exportação é café. Está tudo visto no Jornal da Noite. Novo encontro alinhado para amanhã, à mesma hora. Boa noite.